Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 12 de outubro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Serafim de Monte Granaro. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Roma, junto à Via Laurentina, Santo Edisto, mártir. Data da morte incerta. Em Anazarbo, na Cilícia, na odierna Turquia, Santa Senhorinha, mártir, que, segundo a tradição, no tempo do imperador Diocleciano e do governador Lísias, depois de sofrer muitos tormentos, no cárcere entregou o seu espírito a Deus. Data da morte no ano 304. Comemoração dos 4.966 mártires e confessores da fé, que durante a perseguição desencadeada pelos vândalos na África Setentrional, foram mortos por ordem do rei Ariano Nerico, em ódio à fé católica, e bispos, presbíteros e diáconos da Igreja de Deus, juntamente com uma grande multidão de fiéis, foram confinados num horrível ermo, onde, depois de submetidos a vários gêneros de torturas, celebraram o seu martírio. Entre eles estavam os bispos Cipriano e Félix, insignes sacerdotes do Senhor. Data da morte no ano 483. Em Piacenza, na Emília-Romanha, região da Itália, Santo Opílio, diácono. Data da morte no século V. Em Roma, São Félix IV, Papa, que transformou 2 templos do Foro Romano na igreja dedicada aos santos Cosme e Damião e trabalhou com grande zelo pela fé católica. Data da morte no ano 530. Na província do Nórico Ripense, atualmente na Áustria, São Maximiliano, que é venerado como bispo de Lorche. Data da morte no século VII. Em Pavia, na Lombardia, região da Itália, São Rotobaldo, bispo, homem de exemplar espírito de penitência, muito dedicado ao culto divino e à investigação das relíquias dos santos. Data da morte no ano 1254. Em Ascoli, cidade do Piceno, atualmente nas Marcas, região da Itália, São Serafim de Monte Granaro, Félix de Nicola, religioso da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, memorável pela sua humildade, pobreza e piedade. Data da morte no ano 1604.
Em Londres, na Inglaterra, o beato Tomás Bulaquer, presbítero da Ordem dos Frades Menores e mártir, que, aprisionado no reinado de Carlos I no momento em que celebrava missa, morreu na forca de Tibur por causa do seu sacerdócio e esquartejado quando ainda estava vivo. Data da morte no ano 1642. Em Oviedo, na Espanha, o beato Eufrásio do Menino Jesus Teofrásio Barredo Fernandes, presbítero da Ordem dos Carmelitas Descalços e mártir, que, assassinado em ódio à fé, se tornou participante na vitória de Cristo. 1934. Em Ribarroja de Túria, localidade da província de Valência, também na Espanha, o beato José González Huguet, presbítero e mártir, que, durante a perseguição contra a fé, combateu por Cristo um glorioso combate. Data da morte no ano 1936. Em Massamagrel, também na província de Valência, o beato Pacífico de Valência, Pedro Salcedo Puxades, religioso da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos e mártir, que na mesma perseguição foi configurado a Paixão de Cristo. Data da morte no ano 1936. No campo de concentração de Auschwitz, perto de Cracóvia, na Polônia, o beato Romão Sitko, presbítero e mártir, que, durante a ocupação militar da Polônia, depois de ter sido atrozmente atormentado pelos perseguidores hostis à dignidade dos homens e da religião, partiu para a visão da eterna bem-aventurança. Data da morte no ano 1942. São Serafim de Montegranaro. Serafim nasceu em 1540, em Montegranaro, nas Marcas, Itália, filho de Jerônimo Rapagnano e Teodora Giovanuzzi. Seus pais eram de humilde condição e cristãos fervorosos, e devido à pobreza da sua família, trabalhou, durante algum tempo, como criado na casa de um lavrador, que lhe encomendou a guarda dos seus rebanhos. Como sucedeu com outros irmãos franciscanos seus contemporâneos, São Pascoal Bailão e São Félix de Cantalício, na solidão dos campos, sendo analfabeto, aprendeu a ler o grande livro da natureza e a levantar o espírito para Deus. Quando tinha 18 anos, bateu às portas do convento dos Capuchinhos de Tolentino. Depois de algumas dificuldades, foi recebido na ordem como religioso e fez o noviciado em Gesi. Percorreu quase todos os conventos das Marcas, porque, apesar da sua boa vontade e a maior diligência que punha no cumprimento de tudo o que lhe confiavam, não conseguia agradar nem aos superiores nem aos irmãos da fraternidade, que não lhe poupavam repreensões e castigos. Porém, mostrava sempre uma extraordinária bondade, pobreza, humildade, pureza e mortificação. Na profissão religiosa mudou o nome de Félix para o de Serafim e fez seu lema de Frei Egídio: o caminho para subir ao céu é rebaixar-se aqui na terra. Exerceu os ofícios de porteiro e esmoler, em contato com os mais variados grupos de pessoas. Encontrava sempre a palavra oportuna e demonstrava a fina delicadeza de sentimentos no sentido de conduzir as almas para Deus. A exemplo de São Francisco, amou a natureza, que lhe falava ao coração e o elevava para Deus. Em muitos casos da sua vida, parece-nos reviver algumas páginas mais características dos Fioretti de São Francisco. Em 1590, estabeleceu-se definitivamente em Ascoli Piceno. A cidade o amou de tal maneira que, em 1602, tendo-se difundido a notícia de que iria ser transferido, as autoridades escreveram aos superiores pedindo sua permanência. Verdadeiro mensageiro da paz e do bem, exercia enorme influxo em todos os grupos de pessoas e a sua palavra conseguia serenar situações verdadeiramente alarmantes e extinguir ódios acirrados, promover o amor fervoroso pela virtude, suavizar os costumes, levando assim à prática a reforma, no espírito do Concílio de Trento. Viveu em oração, humildade, penitência, trabalho e, sobretudo, paciência, pois não lhe faltaram constantes repreensões. Deus se encarregou de o ajudar, suprindo nas suas capacidades, na cozinha, na portaria, na horta, no ofício de esmoler, com milagres, leitura dos corações e com o dom de confortar a todos. Estava sempre contente por amar a Deus, conhecendo e estudando os seus 2 livros, o Crucifixo e o Rosário. Tinha 64 anos de idade e sua fama de santidade se espalhava por toda a região de Ascoli. Pediu o viático quando ninguém imaginava que estivesse próxima à sua morte.
Faleceu aos 12 de outubro de 1604. Depois de ter expirado, com a maior simplicidade, o povo logo começou a chamá-lo de santo. Essa voz chegou aos ouvidos do Papa Paulo V, que autorizou a acender uma lâmpada junto da sua sepultura. Foi canonizado por Clemente XIII, a 16 de julho de 1767. São Serafim de Montegranaro, rogai por nós.